Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui conversar um pouco com vocês sobre a importância de se classificar o nível, né, de treinamento do aluno na musculação. Então eu trago esse artigo aqui que foi escrito em fevereiro de 2021 e ele faz justamente isso. Ele propõe um novo modelo baseado, né, em quatro classificações para a gente poder enxergar realmente o nível do praticante e poder fazer um treino mais voltado para ele. Como eram as formas de se determinar o nível do praticante? Era primeiro utilizar só o tempo, então eu perguntava para o aluno lá quanto tempo ele tem praticado a atividade, e pelo tempo de prática eu classificava ele como iniciante, intermediário, avançado, o que eu acho muito complicado, porque todos os alunos, um que praticou musculação há 10 anos, um que praticou corrida e um que nunca fez nada, eles entrariam no mesmo pacote. Se eles tivessem parado, né, e o tempo de prática dele fosse zero, que eles ficassem parados um ano, mas o histórico anterior fosse bem diferente, eles seriam classificados da mesma forma. E a gente sabe que não é assim, né? Porque uma pessoa que nunca fez nada, né, ela vai ter um nível de desenvolvimento. Uma pessoa que fazia corrida, por exemplo, embora ela pratique atividade, não é uma atividade específica, e a pessoa que faz a musculação, por exemplo, ela vai ser classificada da mesma forma que as duas outras anteriores, porém ela tem uma vivência, uma experiência na musculação ali, e isso deve ser contado. Então, só considerando o tempo de prática, eu vejo que é um parâmetro muito pobre. Considerar só o nível de força. Eu vejo que isso aí é interessante só para atletas, né, atletas que fazem atividades de força, sei lá, powerlifting, que é o levantamento olímpico de força, de bodybuilding. Então, assim, eu classifico o nível de força deles e, baseado no nível de força, eu vou pensar nas metodologias que eu vou utilizar com ele. A que eu utilizava, né, e que está sendo alterado por essa, é o tempo de prática, quanto tempo ele pratica e a experiência dele anterior, tá? Então a gente vai ver que aí são dois quesitos e esse artigo ele traz 5 quesitos, 5 parâmetros, tá bom? Vamos ao artigo então. Deixa eu abaixar aqui. Então o artigo, né, ele traz que a classificação do status de treinamento do nosso atleta, né, do nosso cliente, ele tem que levar em consideração tempo de treinamento ininterrupto, que é aquele tempo que ele treina sem parar. Se ele teve um tempo de destreinamento, onde ele parou, né, a gente tem que saber disso, até mesmo porque, assim, ó, de acordo com a literatura, quanto maior o tempo de parada, maior a perda. Então, a gente precisa saber. O artigo, ele não questiona, por exemplo, se esse tempo de destreinamento, de parada, antes né, do tempo ininterrupto, se ele vem, por exemplo, apenas do parar a atividade ou se ele está atrelado a uma lesão. E isso muda muito, né, o peso desse treinamento. Alguém ficou 6 meses parado, sem fazer nada, e outra pessoa que passa por um processo cirúrgico, por exemplo, elas são encaixadas da mesma forma. Mas eu já vejo um progresso com esse artigo aí, porque tem mais parâmetros aí para a gente poder classificar. Aproveita esse momento para poder tocar num outro quesito que eu acho que é uma falha do artigo, embora a contribuição seja muito, muito grande para quem faz o treinamento de força, né, para quem pratica musculação. É não levar em consideração a idade do praticante, tá bom? Então, nenhum desses parâmetros, as 5 parâmetros que você vê, entra a idade, tá bom? Continuando. Então, depois do tempo desse treinamento, nós iríamos para as experiências anteriores, veríamos o que ele fez, né, e quanto tempo ele fez. Isso também tem um impacto direto na técnica de execução do exercício. Então, alguém que só correu vai ter uma técnica menos apurada, que só fez corrida de rua, treinamento de rua. Na maioria das vezes vai ter uma técnica não tão apurada quanto alguém que sempre fez treinamento de musculação. E o nível de força, que a gente vai ver ali que a gente classifica o nível de força escolhendo alguns exercícios e colocando quanto
a gente consegue carregar relacionado ao peso corporal. Então, o percentual do peso corporal que a gente consegue levantar ali, tá bom? E depois que eu classifico nesses 5 parâmetros, eu venho à direita ali poder classificar ele com pontuação. Então, para cada item daqueles ali, a gente vai dar uma pontuação que vai de 1 a 4, tá? E aí a gente vai poder classificar no frigir dos ovos, no final de tudo, o atleta, o praticante, como ou sendo iniciante, ou sendo intermediário, ou sendo avançado, ou altamente avançado, levando em consideração aqueles 5 parâmetros, ok? Vamos entrar então direto no artigo para a gente poder explorar um pouco mais ele. Então, a primeira variável que foi colocada ali, o primeiro parâmetro que foi colocado ali, é o tempo ininterrupto. Então, baseado no artigo, né, ele coloca que se a pessoa tem até 2 meses de prática ininterrupta, ela ainda é considerada iniciante. Se for intermediário, ela tem entre 2 e 12 meses, se for avançada, entre 1 e 3 anos, tá? E, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou anotar aqui para poder... Acho que aqui talvez eu consiga... Não estou conseguindo. Então, e aí, assim, o que acontece? Tempo ininterrupto, altamente avançado, aquela pessoa que treina pelo menos 3 anos. Veja que embaixo de cada classificação ali, eu tenho uma pontuação. Iniciante 1, intermediário 2, avançado 3, altamente avançado 4, tá? E aí, baseado no tempo ininterrupto, eu vou dar uma pontuação para ele. Qual seria a importância dessa variável tempo ininterrupto na hora de eu poder elaborar o treino do meu aluno? Tá? Então, eu sei que a capacidade do indivíduo em tolerar volumes mais altos, vou dar um exemplo, quantas séries eu devo colocar para ele? Quantas repetições eu devo colocar, né, para o meu aluno? Para que eu possa começar a esclarecer o quanto eu vou colocar, eu possa montar o treino, eu tenho que saber o tempo ininterrupto. Outra coisa importante, né, que o artigo traz, é que o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda, né, que, que eu monte um treino levando em consideração 60% a 70% do valor de uma repetição máxima. Então, pense que eu vou colocar você para fazer um exercício, e nesse exercício você vai fazer um movimento com a maior carga possível. A literatura, para hipertrofia, ela tem colocado de 80% a 100% de um RM, de uma repetição máxima. Mas a pessoa, quando ela é iniciante, ela não precisa trabalhar com esse percentual. Ela tem que trabalhar com um percentual, né, um pouco mais baixo. E ela vai ter o mesmo ganho, tá certo? Na verdade, uma pessoa mais destreinada, iniciante, os ganhos dela são maiores do que a pessoa mais treinada. Então, quanto mais treinado eu sou, menos treinável, né, eu me torno. Quanto menos treinado eu sou, mais treinável eu sou. E aí é que é importante, né? Quanto mais treinado eu for, mais elaborado e mais informação eu tenho que ter para que eu possa ter um ganho até menor. Aí é um outro argumento para poder se utilizar o tempo ininterrupto. E também para poder calcular, determinar o volume de série semanal. Eu trago ali no próximo slide um artigo muito interessante, né, de Marchetti Lopes, de 2018, onde ele já começa a classificar, a partir da classificação do status do aluno, do nível do aluno, ele já vai propondo mais ou menos aí a questão das séries, né? Quantas séries eu devo cumprir na semana de acordo com o meu status, com o meu nível de treinamento. Então, a gente vê que para iniciante, ele coloca ali no último canto direito, eu tenho que cumprir de 6 a 9 séries por grupamento muscular na semana. Então, assim, ó, aquele treino, a pessoa que está te procurando, está iniciando, ela precisa treinar todo dia? Não, né? Se você conseguir montar 2 treinos, que a gente chama de full body, que contemple todo o grupamento muscular com um exercício, ele vai cumprir 2 vezes por semana, ele vai cumprir a de 6 a 9 séries.
Então, você vê que o artigo também é interessante, porque ele começa a nos fazer pensar até o quanto, né, de frequência semanal eu tenho que indicar para o meu aluno baseado na quantidade de séries por semana. Veja que o intermediário ali, ele coloca de 9 a 16 séries, o avançado de 16 a 35. Outra coisa muito importante, quando a gente chega às repetições ali, ó, veja que, né, uma pessoa iniciante, ela começa com um volume menor, tá? E aí ela vai aumentando também o número de repetições ali, tá certo? Chegando ao avançado, ele tem uma gama maior, então vai de 8 a 12, 6 a 20, e de 6, aí depende do treinador. Tá? Então, veja só que o tempo ininterrupto de treinamento, ele vai me, né, me remeter, por exemplo, ao volume de séries. Ó. Eu consigo enxergar iniciante, intermediário, avançado, mais ou menos o volume que eu vou colocar para ele, aí eu consigo saber quantos exercícios para atingir esse volume, tá? Então, passando para a segunda variável, tempo de destreinamento. Então, quando eu olho o tempo de destreinamento, eu vou pensar do tempo ininterrupto. Antes desse tempo ininterrupto, se teve uma parada. E por que é importante eu saber da parada que ele teve e quanto tempo? Porque a magnitude, né, da perda muscular dependerá do período de destreinamento. Então, se eu fiquei parado, né, 3 semanas, eu tenho uma perda muito pequena, tanto em força quanto em massa. Se eu vou prolongando, né, as semanas, se tornando meses, eu vou tendo uma perda maior. Então, eu tenho que levar em consideração o tempo que ele ficou parado antes dele começar a voltar a treinar. Então, isso é importante, é o segundo aspecto, né, parâmetro utilizado pelo artigo aí. Terceira, a experiência anterior, tá? Então, eu tenho que um atleta iniciante, ele tem até 2 meses de experiência de treinamento anterior. Se ele tiver mais isso, né, de 2 a 12 meses, eu classifico ele como intermediário. Se ele tiver, né, entre 1 ano e 3 anos aí, eu já classifico ele como avançado. E se ele tiver pelo menos 3 anos, eu já começo classificando ele como altamente avançado. E veja, chama atenção novamente, porque tem a pontuação embaixo de cada um. Então, para cada ponto, eu vou somando a pontuação. Aí eu faço a média no final, para poder achar o status do aluno. Para que é importante, então, a experiência anterior? Então, o processo de retreinamento, tá? De volta à forma física, de ganho de condição física, ela é diferente para pessoas que têm um histórico de treinamento anterior. Por quê? A gente sempre escuta falar memória celular, memória celular. O que é isso? São as conexões, né, neurais estabelecidas pelo treinamento. Então, quanto mais eu treinei, maior é o número de conexões neurais que eu fiz, e automaticamente essas conexões neurais elas vão facilitar o meu retreinamento, o ganho de condição física. Então, por isso que eu preciso saber também da experiência anterior, tá? Volto a citar o exemplo aqui, por exemplo, de um corredor e um praticante de musculação. Ambos, né, vão iniciar um programa de treinamento. Ambos têm tempo de prática de atividade. Porém, cada um tem uma prática em uma atividade diferente, tá? E para a musculação, a gente tem que levar em consideração isso aí, a experiência específica ali da pessoa naquela atividade. E vamos para o quarto aspecto, que é a técnica dos exercícios. Então, assim, ó, a técnica do exercício é a gente olhar os exercícios e começar a ver se, por exemplo, tem falha de execução, a gente perceber se o movimento não é tão contínuo, se o aluno tem a dificuldade em absorver as informações dadas, né, e realizar os movimentos. E tudo isso aí vai determinar na escolha dos exercícios. Então, eu coloquei ali embaixo, ali, né, a escolha dos exercícios mais complexos e menos complexos. Eu vou dar um exemplo de exercício monoarticular e multiarticular. Os exercícios monoarticular, por exemplo, o bíceps, né, rosca direta barra ou rosca com halteres. Eu trabalho só com a articulação do cotovelo. Quando eu faço o movimento de contração do meu bíceps,
é só o cotovelo que está sendo utilizado enquanto articulação. Já o multiarticular, o agachamento, por exemplo, o supino, quando eu envolvo mais articulações no movimento, eu preciso ter uma consciência corporal um pouco mais apurada. Então, assim, a experiência anterior acaba afetando até na técnica de análise, né, da técnica do praticante. Tá? Então, assim, essa a justificativa de se ter um parâmetro como técnica dos exercícios. E agora a gente vai para o nível de força, né? O quinto parâmetro que a gente apresentou ali. Como que é feito a classificação do nível de força? Primeiro que ele leva em consideração a força, né? Um percentual da força para masculino, né? Para o gênero masculino, para o gênero feminino. E aí ele vai trabalhando com percentuais do peso corporal. Então, só para entender, vamos pegar o primeiro exercício ali do agachamento. Uma pessoa iniciante, se ela for fazer o agachamento e ela levantar até 80% da massa corporal, ela diante, tá? O nível de força para membros inferiores ali, que é o que o teste averigua, seria iniciante. Se ele levantar de 80 a 120, ele vai ser intermediário, 80 a 120% da massa corporal. Então, um exemplo simples ali, se eu peso 100 quilos, né, e eu levanto 120 quilos, eu estou levantando aí o peso para mim poder classificar, ser classificado como intermediário. Avançado, 120, 150, e acima de 150, extremamente avançado. O artigo, ele não fala que eu preciso pegar todos os exercícios para poder fazer. Eu posso pegar um, tá? Eu, na minha prática, eu tenho escolhido supino, a cadeira extensora, o pulley, né? E a rosca com barra ali. Então, o que eu faço? Eu coloco um peso, né? Esse peso, eu peço para que ele faça o máximo de movimentos possível. Quando ele faz o máximo de movimentos possíveis, eu uso uma equação, né, para estimar a força máxima a partir, né, de máxima. Então, assim, ele faz um teste submáximo que estima a força máxima. E aí eu vou conseguir enxergar qual que é o percentual, né, que ele se encontra. Lembrando, ó, é de cima para baixo aí. A partir do momento que eu consigo classificar para cada exercício aí, o nível que ele se encontra, eu posso utilizar no treino assim, ó. Vou dar um exemplo interessante. O supino, então você pega um corredor, esse corredor ele foi fazer supino, cadeira extensora, pulley e rosca. Quando ele foi fazer o supino, ele conseguiu levantar, né, abaixo de 60% da massa corporal. Então ele foi classificado ali, exercício peitoral, como um atleta iniciante. Quando eu coloquei ele na cadeira extensora, né, ele conseguiu fazer ali 55% da massa corporal, do peso corporal dele. Então, ele foi classificado como intermediário. Quando ele foi fazer costas, né, e bíceps, ele também foi classificado como iniciante. Então, veja só, que eu consigo classificar, né, até por grupamento muscular. E aí eu posso falar assim, olha, a perna dos grupamentos musculares é a que apresenta maior nível de força. Então, o nosso primeiro treino vai ser direcionado à melhoria do nível de força dos membros superiores, tá? E então, assim, veja como, ao classificar o nível de força, eu posso até individualizar o treinamento ou direcionar ele para aqueles grupamentos musculares que apresentam um nível mais inferior aí de força. Então, a partir do momento que eu Eduardo, mas veja só, quando você me apresenta os 5 parâmetros lá em cima, você teria que ter um valor para o parâmetro nível de força. Então, o que eu faço? Tá? Eu somo, por exemplo, ele é iniciante, eu coloco nota 1, né? Como a gente pôde ver anteriormente nos slides. Se ele é na coxa, na extensão de joelho, ele é intermediário, eu somo 2. Se ele é iniciante no pulley e na rosca, eu somo 1. Então, eu somo, né? 1 do supino, mais 2 do extensão, mais 2, né,
pule com a rosca, eu tenho ali 1, 2, 3, 4, tenho 5. E aí eu divido por 4 e acho um valor aproximado aí do nível, de um valor para o nível de força, tá bom? A gente vai ver isso mais na prática depois. Então, e aí a gente tem o parâmetro feminino também, né? Que você pode perceber que o percentual da massa corporal é diferente. Então, para que uma mulher no masculino, um homem no agachamento, seja iniciante, ele tem que levantar até 80%, intermediário até 120%. Já, se for mulher, é até 60% e até 100% da massa corporal, se for mulher. O que justifica eu avaliar o nível de força? Para que eu possa, né, indiretamente, inferir, por exemplo, como que é o recrutamento de unidades motoras, como que é o recrutamento de fibras, né, desse aluno. Uma pessoa que tem menos força, ela recruta menos fibras também. Como que é a coativação agonista-antagonista? O que é essa palavra feia aí? Então, ó, quando eu vou fazer, por exemplo, a rosca, bíceps, eu estou contraindo o meu bíceps. Automaticamente, a minha musculatura antagonista contrária, que é o tríceps, ele precisa relaxar. Agora, imagine se eu fosse fazer o bíceps e o meu tríceps contraísse ao mesmo tempo. Eu teria muito mais dificuldade para poder desenvolver a força. Então, assim, essa coordenação entre musculatura agonista, que é a musculatura que está sendo exigida no momento, e a antagonista, que é a musculatura contrária, ela também ajuda na geração de força, tá? E a outra coisa é a quantidade de impulsos nervosos. A gente sabe que a musculatura, para poder contrair, tem que chegar um estímulo elétrico nela. Uma pessoa mais treinada, ela, além de recrutar mais unidades motoras, além de ter uma coordenação, né, da musculatura intramuscular e, né, da agonista e antagonista, ele tem mais impulsos elétricos. Então, quando a gente começa a perceber que o nível de força dele está fraco, a gente sabe que esses indicadores ainda não estão muito desenvolvidos. Então, agora eu trouxe aqui um exercício aí para a gente poder identificar e elucidar, né, ou exemplificar um pouco do que eu falei. Então, né, um aluno do sexo masculino, 26 anos de idade. Então, o sexo masculino vai ser importante na hora de a gente classificar o nível de força, para a gente poder olhar na tabela correta. Já a idade, como eu levantei anteriormente, ela não é levada em consideração. E aí, esse atleta, né, do sexo masculino, ele tem 6 meses de treinamento ininterrupto. Então, a gente vai fazer o exercício de voltar lá para poder achar a tabela. Ó. Quando a gente volta lá no treinamento ininterrupto, se ele tem 6 meses de treinamento ininterrupto, ele é considerado como intermediário. E aí, o que acontece? Eu vou somar 2 pontos. Vamos voltar lá de novo. Então, eu consegui somar 2 pontos para o treinamento ininterrupto. E aí ele ficou parado, né, 6 meses antes do retorno ao treinamento. Então, o tempo de destreinamento dele foi de 6 meses antes dele voltar, tá? E tá treinando 6 meses aí até te procurar. Então, ele ficou 6 meses parado, né? Aí já voltou a 6 meses, ele procurou a sua orientação, e aí você tem que classificar ele para poder montar um treino. Então, o tempo de destreinamento, quando a gente coloca ali, ó, entre 4 e 8 meses, 6 meses se encontra ali, a gente colocaria mais 2 pontos como intermediário. E antes de parar o treino, ele treinou 1 ano. Então, assim, ele tem uma experiência de 1 ano de treinamento na musculação. Aí você vai lá, né, e vai ver a experiência anterior. A experiência anterior, ele poderia entrar tanto com 2 pontos, como com 3 pontos, tá? Mas aí, assim, você fala, não, poxa, conversando com ele, você vê que ele já fazia um volume de séries mais alto, que ele já fazia alguns exercícios mais avançados, e você resolve classificar ele como sendo avançado. E aí a gente vai voltar lá na tabela lá. Então, né, a partir das informações coletadas na anamnese, na sua conversa com o aluno, você vai começar a classificá-lo ali. Então, ó, eu classifiquei ele no tempo ininterrupto, ele era intermediário, 2 pontos. Quando eu somei
o tempo desse treinamento, também intermediário, mais 2 pontos. Quando eu fui ver a experiência anterior dele, pelo tempo de experiência, ele era um atleta avançado. E quando eu fui ver a técnica de exercício, né, ele também, e aí é um parâmetro muito do personal, do treinador. O artigo ele direciona para vários parâmetros que eu devo analisar na hora de classificar a técnica, a continuidade do movimento, a coordenação, o equilíbrio, né? Se há balanço, se o eixo muda. Então, na verdade, isso é uma avaliação do treinador. Então, as 3 primeiras eu consigo avaliar numa conversa. A quarta, eu tenho que colocar ele para poder fazer os exercícios. E é o nível de força. Então, daquela gama de exercícios que eu apresentei, ele pode escolher um, e aí você faz uma média da pontuação para cada exercício que você escolheu. Se eu somar tudo isso aí, vai dar 15, né? Deixa eu até contar de novo aí, 3, 6, 7, 8, 9, 10, então dá 14, dá 14. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha calculadora, 14 dividido por 5 parâmetros, e daria 2,8, tá? Então, eu preciso até alterar aqui para a gente poder corrigir. Vou voltar para cá. E é 2,8. Então, com 2,8, ele, ele teria, na tabela de classificação, né? Ele teria a... Então, aqui a gente errei também, ó. Como eu errei a conta, eu errei aqui, ó. Com 2,8, ele teria o status de treinamento como sendo um atleta intermediário. E isso vai mudar, né, toda a minha visão, inclusive na escolha de um método de treinamento, no volume, é mono, multiarticular, tá? Então, assim, eu tentei passar com esse artigo, né, que estou implementando na prática, e um pouco mais de consciência para que vocês possam enxergar aquilo que chega, que vai até vocês. Porque às vezes você olha o treino e fala, nossa, mas de onde isso veio? Por que meu treino está assim? Por que meu treino não é igual ao do outro? Tá? Então aí eu tentei colocar um pouco desses parâmetros que o artigo apresenta e que eu estou passando a avaliá-los na hora de elaborar o treino. Lembre que esse é o primeiro parâmetro, né? Eu tenho outros parâmetros a ser utilizado. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Fico à disposição para qualquer dúvida, ok? Valeu, obrigado.